E a nossa roda de conversa aqui para ser um tema bem leve, né? Vai estar aberto aí para perguntas também, dentro, claro, do nosso cronograma, né? Temos que respeitar aí o cronograma, mas tema bem leve, estratégias e desafios aí na gestão do fluxo de caixa. Nós trouxemos aqui para vocês 3 pessoas com uma expertise lá em cima para clarear eventuais dúvidas e também transmitir conhecimento para vocês aí dentro do nosso, até onde podemos ir, né? Bom, com mais de 20 anos de experiência em avaliação de riscos, fraudes, com grandes conhecimentos em garantir a ética e transparência nas operações, sua visão estratégica visa maximizar o desempenho dos negócios, destacando-se na administração de recursos e otimização dos resultados e redução de custos. Atualmente é CFO da Supercampo. Com vocês, Dirceu Faria. Bom dia. Dando sequência, com mais de 20 anos de experiência em finanças, com expertise em controladoria e FP&A, em indústrias multinacionais e nacionais. Nos últimos 9 anos, se dedicou à área de tesouraria, contabilidade, tributário, jurídico e contratos. Atualmente é CFO do Grupo Túlio e sócia proprietária da Bicontrol Tech, aplicando seu conhecimento para promover a excelência financeira. Eneile Guimarães. E fechando o nosso time aqui, então, com mais de 15 anos de experiência na área contábil, tributária e controladoria, atuou em empresas de médio e grande porte, atualmente é diretor em finanças do eBanks, lidera uma equipe global de desempenho e desempenha um papel crucial aí na preparação de empresas para um IPO nos Estados Unidos e foi responsável pela implantação do SAP S/4HANA, trazendo maior governança e eficiência aos processos financeiros. Com vocês, Bruno Branco. Eu tenho algumas perguntas aqui bem difíceis para fazer para eles. E vocês aí se aguentem que daqui a pouco vai chegar a vez de vocês também. Bom, pessoal, de uma forma bem simples, aí, bem dinâmica, vamos começar falando sobre a diferença entre capital de giro e reserva de emergência. Tema bem básico aí para quem pode contribuir, fiquem à vontade. E aí, conforme a gente vai entrando nos assuntos, a gente vai dando mais complexidade às perguntas. Primeiras damas. Tá bom, então fui eleita aqui para começar. Bom dia, prazer estar aqui com todos vocês. A ideia é que a gente realmente consiga trocar bastante conhecimento, né? Então, que esse espaço seja bem acolhedor. Bom, falando sobre essa diferença entre o capital de giro, acho que vale também a gente fazer um paralelo com a nossa vida pessoal, né? Não adianta eu querer estar falando ali de poupar e de ter uma reserva, sendo que eu ainda estou endividado. Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto nesses 24 anos aí no mercado, é que não tem como você falar de algo um pouquinho mais refinado, mais avançado, ou mesmo de planejar esse passo, se você ainda não fez o básico, o arroz com feijão, o pão da padaria. Então, o primeiro ponto para mim nasce de ter um bom controle, uma boa gestão do fluxo de caixa, e infelizmente essa não é a realidade que a gente encontra na maioria das empresas, e não estamos falando só de empresas pequenas, empresas grandes que ainda não têm a visibilidade do fluxo de caixa assertiva. E aí você se depara com essa realidade de, poxa, esse caixa está com 50%, 60% de assertividade e ele ainda não está suficiente para a tomada de decisão. Então, você precisa voltar um passo atrás e trabalhar essa acuracidade, essa tempestividade do caixa, para aí sim falar da estratégia de capital de giro, né, que ela é super importante, porque o capital de giro é o que faz a movimentação diária do negócio, é a vida da operação, é o oxigênio ali da operação, né? E aí, quando você tem o teu capital de giro, que seria o que faço fazendo um paralelo assim com o avião, né?
a máscara de emergência caiu, o capital de giro é o do dia a dia, é ele ali que faz a sobrevivência do core, né? Então, quando isso está regularizado, está estabilizado, aí sim nós estamos prontos para falar de uma etapa um pouquinho mais avançada, que é a reserva, as reservas em geral, e aí esse é o momento. Mas o bom planejamento, aí já passando a bola aqui para os meus colegas, a partir desse momento que eu já tenho esse básico pão da padaria feito, aí sim eu já estar com o planejamento e com a estratégia em execução das minhas reservas, baseada nos indicadores, na realidade ali do negócio. Muito bom. Não, eu concordo. Acho que o capital de giro é o básico, né? E se a gente fosse relacionar a estatística de quais são as principais causas, né, de sucesso ou fracasso de qualquer organização no planeta, o capital de giro, com certeza, é uma delas. E a gestão do fluxo de caixa como um todo é parte disso. Ou seja, não tem como a gente falar sobre gestão de fluxo de caixa se o capital de giro não é um tema prioritário dentro da organização, se ele não é visto como algo que precisa estar na agenda, não só ali do diretor financeiro, do CFO, mas até mesmo na composição do preço da mercadoria, do produto, do serviço que está sendo vendido, né? Na gestão do custo, né? Como do estoque, se for uma indústria que trabalha com estoque, com venda de mercadorias. Então, quer dizer, no fundo, o capital de giro é aquela primeira linha ali da geração de caixa, né? Que consegue te mostrar se a companhia está indo para o lugar certo, se ela está sendo saudável do ponto de vista financeiro, operacional ou não. Uma vez que a gente consiga estabelecer essa sustentabilidade do capital de giro, e aí existem, obviamente, várias formas e estratégias, mas uma vez que isso esteja, de fato, ali, né, enraizado na cultura, na gestão financeira da companhia, aí sim acho que o próximo passo é começar a falar de reserva de emergência, né? E a reserva de emergência, naturalmente, ela tem muito a ver com o contexto, com a indústria, com o segmento ali que a companhia está atuando. Algumas necessitam de uma reserva de emergência maior, outras nem tanto. Algumas têm linhas de crédito já mais maduras, né, e já conseguem quase que ter uma reserva de emergência quase que automática ali com grandes instituições financeiras. Mas existem aquelas outras organizações, talvez até um pouco menores, em que a reserva de emergência acaba sendo o caixa próprio, no fim das contas. Então, como é que você cria uma reserva de emergência com caixa próprio se a tua gestão de fluxo de caixa não está gerando um caixa saudável para a organização? É impossível, né? Então, de fato, o primeiro passo é garantir que o capital de giro ali está saudável, que esse ciclo de geração do caixa, né, de fato, tem consistência, tem sustentabilidade, e a partir disso, a depender da dimensão, do contexto, do porte, da estrutura da organização, aí você consegue falar sobre a ideia, né, de estabelecer uma reserva de emergência para um eventual risco, uma eventual situação que possa acontecer no futuro. E, naturalmente, se esse ciclo não está bem definido, bem construído, e você precisa dessa reserva de emergência e ela não está ali disponível, seja um crédito disponível ou dinheiro no caixa próprio, o lucro líquido não é o que vai te salvar no final. Provavelmente é essa reserva de emergência que vai garantir a sustentação ali da companhia. Bom dia a todos. Complementando aí o que os colegas têm falado, né? A Supercampo, por exemplo, é uma empresa do agronegócio e trabalha muito com sazonalidade. Então, as pessoas plantam para pagar a cooperativa lá na frente. Melhor esse, né? Esse aqui. Voltando um pouquinho, né? Falando do agronegócio, né? Onde tem muita sazonalidade, as empresas, os cooperados, né? Eles compram os insumos para poderem pagar dali 6 meses, né? Então, imagina a reserva que ele tem que ter durante esse período da safra, guardando esse dinheiro para que quando chegue lá na frente ele possa honrar com os pagamentos que ele tem. Então, a reserva funciona para isso também, né? Para que a pessoa não pense que aquele dinheiro vai ser para comprar uma caminhonete nova, comprar um carro novo, um barco, e sim tem que estar na reserva do fluxo de caixa da empresa, né? Bom, vamos dificultar um pouco mais essa pergunta, então. Em tempos de incertezas econômicas aí, Selic, dólar,
enfim, algo que eventualmente possa impactar uma reserva de emergência que estava ali no anseio de ser construída e por algum motivo, né, por situações econômicas, não conseguiu validar aquilo que foi planejado. Que conselhos práticos a gente poderia dar, pessoal que está aí, de repente, tentando criar aquela reserva de emergência e não está conseguindo? Que conselhos práticos que a gente poderia, aplicáveis, já que poderia, a partir de amanhã, já para conseguir, de alguma forma, começar a criar esse volume de reserva de emergência? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, de repente, qual seria a reserva de emergência ideal? Para um mês, para 2 meses, para 3 meses, né, de capital, né? O que vocês visualizam isso? Bom, para falar sobre a primeira etapa da tua pergunta, é bem importante a gente relembrar um pouquinho da história do nosso país. É bem importante a gente falar sobre cultura, né? O Brasil não é um país que a gente tem a cultura do planejamento e do preventivo, do guardar. Então, se você for analisar os números aí do nosso país, você vai ver que até na pessoa física, ainda a questão do investimento, da aplicação e do guardar dinheiro é uma dificuldade, algo que a gente está construindo e crescendo nesse mindset, nesse raciocínio. Então, isso também vai para dentro das empresas, né? Eu sempre gosto de falar assim, o ser humano ele é integral. Não existe como você separar a pessoa física da jurídica. O mesmo CFO, o CEO ou o conselho que está lá instituído, o corpo executivo da empresa, ele vem com essa formação, com essa bagagem cultural, inclusive. Então, esse é um ponto que precisa ser considerado, de que a gente precisa muito de letramento sobre esse assunto e disciplina. Então, muito mais do que só ter um fluxo de caixa limpo, com um número real, que você realmente tem ali refletido, né, os dados da organização, de fluxo de entrada e saída, de disponibilidade, você também precisa ter esse mindset de guardar. É disciplina. É instituir ali, fazer os estudos, né? E aí a gente tem metodologia para isso, de qual é esse número ideal que você está falando, e isso depende muito já, entrando um pouquinho na segunda etapa da resposta. Depende muito do tipo de negócio. Então, nesse caso, a análise do ciclo financeiro e operacional do business é extremamente importante. É ele que vai ditar isso. Então, eu já trabalhei em empresas que têm o ciclo financeiro invertido, que coloca o dinheiro na frente da operação antes de receber. Já trabalhei em empresa que recebe antes e depois entrega. Então, assim, a gente tem diversos modelos e é importante mergulhar nessa realidade corporativa, entender esse business, esse mercado, qual que é esse ciclo financeiro, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é mais alongado ou ele é mais curto? E aí, em cima disso, você consegue aplicar as ferramentas para dizer se eu preciso de um caixa de 3 meses, 6 meses, e às vezes pode ser até de 12 meses. Então, isso é muito do negócio, e a gente tem padrões de benchmark também. Eu sempre recomendo que, dentro daquele negócio que você está instalado, você faça benchmark de mercado para entender qual é o ideal ali. Assim como a gente estuda lá na faculdade, né, os indicadores acima de 1 é positivo, abaixo de 1 é negativo, que você faça esse benchmark, ele é muito saudável, muito positivo do teu negócio. Qual é o timing, né? Primeiro, o ciclo financeiro ali daquele negócio. A gente pega aí varejo, que tem um ciclo muito diferente. Você pega aí, por exemplo, empresas que trabalham com Ambev, com multinacionais que trabalham com pagamentos de 120 para cima. Não tem como você colocar isso mesmo padrão, talvez, para uma empresa de serviço, que vai estar ali num fluxo de 30, né? Então, é muito particular de cada negócio, precisa fazer uma imersão, um mergulho ali nesse business, entender o contexto de mercado, a concorrência e fazer benchmarking para aí você conseguir definir isso. Mas, de maneira prática também, esses estudos que os números eles já nos trazem, né? A gente sabe ali no dia a dia qual que é o nosso oxigênio de caixa. Então, entender os números, avaliar todo esse ciclo, PME, que é o prazo médio de estoque, PMR, que é o de recebimento, PMP, que é o de pagamento, e trabalhar para maior eficiência desse ciclo como um todo é fundamental. Boa. Se eu puder complementar, eu acho que essa coisa da incerteza não é só no Brasil, né? A gente tem visto que a incerteza ela tem assolado aí o mundo inteiro. O Brasil é um capítulo à parte, acho que a incerteza já é quase que até o nosso passado é meio duvidoso, a gente costuma dizer, né? Quem dirá o futuro. Então, diante de um contexto como esse, eu acho que a reserva, a ideia da reserva de caixa, eu vejo similaridade com um seguro tradicional, ou seja, você contrata um seguro para não precisar usar. No final do dia é isso, né? Você contrata um seguro para o seu carro, para sua casa,
rezando para que você nunca precise utilizar. Eu acho que a visão do caixa ela tem que ser muito nessa linha, né? Você constrói essa reserva de emergência, tomara que você não precise utilizar, mas você precisa ter ela e você precisa construir agora, não quando você precisar dela, porque aí pode ser tarde, aí o mercado pode não ter mais liquidez. A gente teve alguns casos recentes aqui, por exemplo, o caso Americanas, né? Que gerou uma turbulência no mercado de tal forma que vários bancos simplesmente no dia seguinte ao caso começaram a travar linhas de crédito. Foi isso. E aí aquele cara que talvez não tinha um bom relacionamento com os bancos se viu numa situação muito delicada, né, de não conseguir um crédito ali que aparentemente estava disponível, né, se ele estava contando aquilo como a tua reserva de emergência, se ferrou, né, não deu certo. Então é uma construção que você de fato tem que fazer agora, ciente de que a incerteza ela é uma realidade que em algum momento você vai precisar utilizar esse caixa. Na linha da ideia, né, de talvez algumas sugestões, trazendo um pouco a experiência aqui do Ebanks, a gente lida com dinheiro. O nosso negócio é lidar com dinheiro, né? A gente não tem capital físico, maquinário, etc. O nosso capital é de fato monetário. E no nosso negócio, o nosso ciclo financeiro desse dinheiro ele é extremamente curto. A gente coleta um pagamento em diversos países e precisa enviar esse pagamento, fazer uma liquidação desse pagamento para os nossos clientes. Nós processamos esses pagamentos. E, na média, o nosso ciclo financeiro de caixa, né, ele está em torno de D+4, D+5, ou seja, eu coleto um pagamento hoje aqui no Brasil e, no máximo, 5 dias eu tenho que eu tenho que liquidar esse dinheiro em qualquer lugar do planeta. Ou seja, gestão do caixa é a nossa rotina. A gente, né, é parte do nosso business ali fazer essa gestão muito de perto para garantir que o nosso cliente vai receber o dinheiro lá na outra ponta. E a gente estabeleceu na tesouraria uma política muito clara do que é o caixa que a gente se permite utilizar dentro da operação e o que é o caixa que a gente não permite tocar. De fato, é um caixa que tem que ficar ali reservado, a gente não pode mexer. Porque, além do nosso ciclo financeiro ser extremamente curto, os nossos clientes confiam no dinheiro deles que está na nossa mão. Então, a gente tem que mostrar, né, para os nossos clientes uma solidez de caixa. Eles querem ver a nossa posição de balanço ali e a gente precisa mostrar, olha, esse caixa aqui é o que a gente chama de operacional, que é aquele que, no nosso caso, é dos clientes, não é nosso, a gente segrega isso. E esse aqui é o meu caixa próprio, para, né, qualquer que seja a situação ou eventualidade, eu tenho que mostrar essa solidez no balanço de que eu tenho um caixa suficiente para que esse cliente também confie, né, no trabalho que a gente está fazendo ali. Então, o nosso caso aqui, dada a nossa peculiaridade, esse nosso caixa, que dá para chamar de reserva de emergência, eu diria que ele é suficiente para mais de 6 meses, um ano, muito em função dessa característica do negócio que a gente precisa mostrar essa solidez lá para o nosso cliente final e é parte da nossa rotina, né? Lidar com dinheiro que nem é nosso, né? E a gente precisa mostrar isso para o mercado. Só um último comentário, antes de passar para o Dirceu, é que se a gente não disciplinadamente e intencionalmente faz acontecer esse caixa de emergência de reserva, na hora que vem a necessidade, a gente vai pagar muito mais caro. E aí a gente, enquanto financeiro, precisa sempre estar com esse risco mitigado, né? Se for em cima da hora, vai custar caro, vai ser mais burocrático e talvez nem seja suficiente. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Bom, falando dos índices aí, eu acredito que é bom a gente estar revisitando sempre os contratos que a gente tem, sempre, ou de financiamento, né? Para que a gente possa saber se esses índices estão atuais ou se eu consigo trocar junto a bancos esses contratos. A gente tem que fazer uma avaliação fiscal. Se você pega a empresa que tem capital intensivo, de repente um leasing back para você poder tirar isso do imposto de renda vale a pena. Então tem que ser colocado na conta. E essas formas que a gente consegue estar minimizando o custo do nosso dinheiro, né, dentro da empresa. Show. Eu acho que a gente... Alguma dúvida a respeito sobre esse tema? Senão nós podemos seguir.
Então, meu nome é Mary, eu sou do Grupo Santa Maria. Nós temos agricultura, temos energia, indústria de papel, reflorestamento e imobiliário. Então, pensem a nossa dificuldade quando a gente porque um mês atrás nós estávamos discutindo a questão do caixa de emergência ou caixa mínimo, né? Reserva de emergência ou caixa mínimo. Então, pensem a gente levar, né, para os diretores esse alinhamento de qual é o caixa mínimo, considerando as particularidades de cada negócio, né? Então, pensando em vocês, né, se são de áreas distintas, você até colocou a questão da 3 meses, 6 meses, 12, mas essa questão é algo que nós sofremos, não sei se mais alguém aqui nessa sala também sofre. Então, só compartilhando e vendo se vocês têm alguma outra ideia para nos propor, para também. Nós instituímos a questão de 3 meses, pensando em alguns casos com a parte financeira junto, cumprir com bancos, além da questão do operacional, né? Só compartilhando o nosso caso e a nossa dor, nesse caso específico. Valeu. Posso? Rapidinho. Eu acho que conectando com o tema anterior, na minha visão, a necessidade de capital de giro é o que vai ditar aqui, né, por quanto tempo ou qual o volume desse caixa que você vai precisar. Então, por hipótese, se o teu capital de giro mensal gira na casa de 10 milhões de reais e você quer instituir uma política de capital mínimo de 3 meses, você vai precisar de 30 milhões, como regra básica aqui. Só que é claro que isso significa dizer que você precisa entender muito bem e a fundo cada um desses negócios que tem as suas dinâmicas muito distintas de capital de giro, e aqui é fundamental, então, né, garantir que você está conseguindo entender ali as finanças de cada um desses negócios que tem no grupo e a particularidade dessa gestão ou geração do capital de giro ali daquela operação, para daí sim você instituir essa política do capital mínimo, que acho que vai um pouco do apetite a risco né, um pouco até da cultura da empresa. Se ela é mais conservadora, vai querer ali um caixa mínimo de 6 meses, 1 ano. Se ela é um pouquinho mais agressiva ou muito intensiva em capital, talvez esse ciclo seja um pouco menor, e você, né, vai instituindo por negócio. Às vezes um dos seus negócios tem uma política de 3 meses, o outro exige 6 ou 12 meses, porque está mais sujeito a alguma oscilação do mercado. O colega comentou aqui no segmento agro que tem muito essa coisa, essa particularidade de sazonalidade, né? Então, certamente você precisa fazer uma reserva ali um pouco antes da sazonalidade chegar. Então, cada business vai ter ali um pouco da sua peculiaridade, mas a minha recomendação é garantir que você está conseguindo enxergar o que está acontecendo ali no teu capital de giro por negócio, com detalhes, né, suficientes para isso ditar a regra de quanto você então precisa de capital mínimo, e aí, né, fazer a discussão de, poxa, a partir disso, se são 10 milhões por mês, quanto que eu vou, né, qual que é o meu apetite aqui? Eu quero 3 meses, 6, 100, 12 meses, né? Vou abrir uma linha de crédito ou vou usar um capital próprio aqui como caixa mínimo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu já trabalhei em empresas que são multinegócios, e qual que é a boa prática que... Aí é da experiência, tá? Não é de livros, é de experiência mesmo. Que eu adotei. O primeiro ponto que o Bruno comentou, ele falou que eu ia falar, que é conhecer cada negócio e sua particularidade. Então, no total, no consolidado, quando a gente olha, você precisa garantir que todos os negócios estejam cobertos. Mas tem um ponto que é bem importante também, que é, dentro do teu consolidado, enquanto grupo, qual é o negócio que tem maior peso? Inclusive de necessidade de caixa, porque cada negócio vai ter uma necessidade, um peso de caixa para o todo, para o grupo. Então, fazer essa abertura, e eu sempre faço isso onde eu passo, é muito importante. Então, você tem lá 7 empresas debaixo da holding no grupo, tá bom. Qual dessas 7 que tem a maior necessidade e demanda de caixa? E aí ela tem um peso diferente no todo. E aí esses ciclos, a combinação desse ciclo de tempo com o peso da necessidade é o que você vai aplicar para o todo. No final do dia, no todo, vai ter que estar garantindo que todas elas estejam cobertas, né? Então, resumidamente, é isso. Tentando colaborar um pouco, eu nunca vi empresa com 6 meses de caixa lá, né? Sempre fui trabalhar necessitando de caixa.
Mas o que a Elaine falou realmente é verdade. Analisar por projeto, né? Os projetos têm que ser viáveis por si só, cada empresa, cada contrato. Senão você começa a pegar o dinheiro que está no contrato bom, colocar no contrato que está ruim. Você está matando toda a tua empresa, né? Numa possível aí falta de caixa, você está matando a empresa porque você não controlou um projeto que bom, que seria a tua galinha dos ovos de ouro ali. Show! Eu acho que vamos seguir aqui, que nós já estamos com o nosso tempo um pouquinho estourado, né? Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre estratégias gerenciais aí para controlar de uma forma mais eficiente as entradas e saídas, tá? A gente tem aqui pessoas que trabalham em diversos ramos aí, setores, né, da economia. E se fosse para a gente elencar alguns indicadores aí para esse pessoal fazer o monitoramento, né, os indicadores financeiros aí, né, para monitorar o fluxo de caixa operacional, de investimento, né, enfim. O que a gente poderia contribuir aí, ou como que vocês utilizam hoje no dia a dia alguns indicadores aí para gerenciar um pouco melhor o fluxo de caixa? Bom, tem vários índices aí, né, que são conhecidos, vocês já devem praticar também, mas eu volto no que eu acabei de dizer. A margem operacional por projeto. Nada substitui a rentabilidade por projeto, né? Você pode ter ali os ciclos, né, de aging, de contas a receber, contas a pagar, né? Mas a margem que você controlando por projeto, eu acho que você tem uma visão do que está acontecendo com a tua empresa, né? Onde que eu estou perdendo dinheiro, onde que eu estou ganhando dinheiro. É onde que você vai focar. Nem poderia não falar sobre isso, né? Quem me conhece, quem me acompanha aí da minha jornada profissional sabe do quanto eu sou evangelista da tecnologia. E para falar sobre esse ponto, de falar de controle mesmo e eficiência das entradas e das saídas, eu tenho que trazer esse ponto, que é a utilização de tecnologia nesse processo transacional mesmo dos dados, né? Da busca e da consolidação dos dados. Porque, de fato, não adianta você querer fazer uma boa gestão do fluxo de caixa se você não tiver dados confiáveis para trabalhar. Então, e principalmente quando você está falando num contexto volumoso de dados, ou num contexto complexo de dados, onde você vai trabalhar dados que vêm do sistema da folha de pagamento, dado que vem do sistema CRM de vendas, dado que vem do processo produtivo de outro sistema. E essa é, pelo menos, a minha realidade que eu tenho me deparado nas empresas. Você precisa de tecnologia para te dar suporte, para ter um número real na entrada, na parte comercial das vendas, nas despesas, na folha de pagamento e, inclusive, considerar também os itens financeiros, que muitas empresas onde eu já cheguei, elas olhavam somente a primeira linha, elas estavam só lá no top line, na margem de contribuição de vendas, e elas não conseguiam enxergar o negócio como um todo, né? E o custo financeiro, a despesa financeira, a receita financeira, ela faz parte do resultado, ela impacta no resultado. Então, essa visão do todo, esse completeness que eu chamo, né, que é olhar integralmente os números da empresa, ele é muito importante, e aí a tecnologia, a integração de dados e as ferramentas mesmo de tecnologia, elas contribuem muito para que a gente possa fazer double check, para que a gente possa garantir a integridade dos dados vindo de um sistema e importando para o outro, que é uma realidade muito normal aqui que a gente tem no dia a dia. Então, eu acrescentaria que, além dos indicadores, essa necessidade de saber transitar e gerir bem através da tecnologia, usando ela como ferramenta a nosso favor. Legal. Conectando as duas coisas aqui, eu gosto muito dessa questão da gestão pela margem, né? Lá no Ebanks a gente tem como dois principais indicadores o lucro bruto, ou seja, a margem bruta, e a margem EBITDA. O EBITDA, vocês sabem, é uma indicação da geração de caixa. Não exatamente é 100% do caixa gerado, mas ele te dá um indicativo de para onde o caixa está indo. E a gente, conectando com o teu ponto de tecnologia e dados, a gente chegou a tal ponto dessa obsessão de controlar o lucro bruto, que hoje a gente consegue enxergar, através da tecnologia e um projeto grande que a gente colocou de pé, o lucro bruto por cliente diariamente. Então, a gente consegue alocar a receita e os custos diretos e indiretos por cada cliente, cada região dos países que a gente opera, e consegue ter essa visibilidade diariamente de aonde o meu lucro, para onde o meu lucro bruto está indo, aonde eu sou, né, eu tenho uma margem mais saudável ali, aonde a margem não é tão boa, e isso nos permite, obviamente, conectar todo o restante do P&L, porque a gente costuma dizer que a geração do lucro bruto
ela é basicamente aquela primeira linha que começa a pagar as contas, né? Se você não tem geração de lucro bruto ali, margem bruta, você não paga o restante das contas. Você não paga a folha de salário, você não paga o aluguel do escritório, você não paga, né, todo o restante ali do PNL, o resultado financeiro, etc. Então, eu acho que esses dois indicadores, se eu puder selecionar dois aqui, eu diria que é o gross margin, ali, a margem bruta, né, de cada produto ou de cada negócio, e o EBITDA são assim, indicadores-chave para você garantir que a companhia está indo para o lugar certo. E se aquilo ali está saudável, cara, a não ser que você tenha um problema muito grave de capital de giro, ou seja, você está vendendo para receber em 2 anos, né? Certamente o teu ciclo de geração de caixa operacional, financeiro, está indo para o lugar certo. Último ponto. Se você estiver fazendo todas as análises ali de ciclo e estiver cruzando isso com o EBITDA, com a margem, com o lucro, ainda assim você vai precisar tomar um cuidado, que muitas vezes se olha esses dois universos separados. Então, eu tenho um momento do meu timeline executivo que eu olho os indicadores PME, PMR, PMP, ciclos e tudo num lugar, e descolado disso eu olho o meu lucro e meu EBITDA. Isso também acontece muito. Então, essas duas coisas, elas estão muito interligadas. Uma é complementar da outra. Então, quando eu estou olhando lá o meu lucro e o meu EBITDA, eles estão apontando para algum problema que está em outra etapa da cadeia. E aí, você refinar e mergulhar um pouquinho mais nesses outros indicadores vai ser bem importante para você ser, não um médico generalista, mas para você ser um médico especialista em algo. Show. Vamos entrando. Temos mais tempo, né, Poli? Temos ainda? Temos mais 5 minutos? Vou abrir para perguntas, então. Pode ficar à vontade. Obrigada. Eu ia complementar o que você colocou, vocês aqui muito bem colocado a princípio, parabéns aí pela condução, de que ainda fecha no capital. Porque se eu ficar com um monte de excesso de capital, de caixa, como ela colocou aqui, quanto que eu vou deixar de caixa de margem de segurança? E eu não saber rentabilizar, como bem vocês colocaram, esse capital alocado ao negócio, quanto mais capital eu não consigo rentabilizar, o meu ROI cai. Então, fechando aqui, que ainda impacta no fim, no capital e no retorno on equity para o acionista, ou sócio. Né? Obrigada. Perfeito, obrigada. Legal, parabéns, pessoal. Uma pergunta rápida. Todos os indicadores dos comentários que a gente fez é pensando num fluxo de OPEX, né? Costurando um pouquinho, a gente tem o CAPEX que entra na jogada, e aí, por mais que a gente olhe o ciclo financeiro, a gente olhe margem, etc., vem, às vezes, as intenções de investimento que tem que ser olhada de forma apartada. Ok, a gente tem aquelas estratégias que eu vou pegar capital de terceiro ou capital próprio para isso, vou colocar no BP, no Business Plan, vou analisar isso apartado e ver se encaixa no caixa. Como que vocês olham esse desafio de caixa mínima versus investimento, até pela rentabilidade que a colega colocou? Porque às vezes tu tem um investimento que vai te trazer uma rentabilidade muito maior do que uma aplicação ou qualquer outra coisa do gênero, mas é risco, né? Tu tem uma imagem de risco. Como que vocês enxergam isso na gestão do fluxo de caixa, no modo geral? Perdão. Bom, só falar rapidamente, né? Trabalhei já em empresa que construía PCHs e a gente analisava cada projeto. Então, a gente analisava a viabilidade econômica de cada projeto. A gente fazia o fluxo de caixa descontado durante lá o período, no caso era 30 anos, né, as concessões, e dentro do payback que a gente deveria ter desse projeto, a gente teria que pegar o dinheiro de algum lugar. No caso, via BNDES que a gente fazia, né? Mas eu acredito que tem que ser projeto a projeto. Se você faz um projeto que vai ser teu payback de 3 anos, da onde você vai tirar esse dinheiro para cumprir com esse dever durante 3 anos, né? Então, a ideia, assim, minha sugestão é que faça projeto por projeto, viabilidade econômica, TIR maior do que você tem no mercado, senão você deixa o dinheiro no banco, né? Se é para você ganhar menos, é melhor deixar o dinheiro parado, né? E até nessa empresa a gente tinha uma TIR mínima, porque até estava comentando com a Elisa, né, no intervalo, era 15%. O investidor não queria porque lá no México ele tinha uma usina que dava 20%. Então,
entrava na fila literalmente, né? Então a gente analisava projeto, o mais rentável, o mais viável. Hoje na empresa de tecnologia a gente vê isso também, né? Qual que é o projeto mais viável? Eu tenho 3 plataformas para lançar. Qual que vai me dar retorno antes? Então, eu penso dessa forma. Complementando aqui o que o Dirceu falou, porque a gente também atua muito dessa forma. Inclusive, já trabalhei com o Dirceu, talvez até seja por isso que a gente pensa parecido nesse ponto, mas, de fato, avaliar pontualmente. E aí, agora que, extrapolando um pouquinho o universo de tesouraria e finanças, e indo para um chapéu um pouquinho acima, como CFO mesmo, pensando em controladoria, mas pensando também no estratégico da organização, e quando você está falando de projetos, inclusive que envolvem tecnologia ou inovação, nem sempre você vai conseguir fazer esse comparativo que, para mim, é muito básico, que é esse projeto custa X, o retorno dele é em tanto tempo e o ROI dele é em tanto tempo, versus colocar isso aqui numa aplicação, qualquer tipo de investimento que me traga retorno, ou colocar ele em qualquer outro lugar, porque essa é sempre a visão do acionista, né? Isso aqui é o básico para mim, esse tipo de análise é o básico. Mas aí você tem que fazer uma outra análise, quanto esse projeto é estratégico para o negócio, né? Linkar ele não só com retorno financeiro, que aqui a gente está falando de grana, né? Mas às vezes tem um projeto que ele é estratégico em outro sentido, num mix de produto, num posicionamento de marca. Então, eu sempre gosto de trazer essa visão de que nós, de finanças, não podemos ter só o olhar do dinheiro, a gente precisa ter o olhar estratégico também. Exato. Não, eu acho que é excelente esse ponto, porque no fundo o ROI pode parar de pé, mas será que se conecta com a estratégia do todo? Será que a companhia não está perdendo foco ali, daqui a pouco investindo num projeto que não tem nada a ver, que não é core business, que ela está talvez até se perdendo ali? Eu acho que isso é fundamental. O que eu ia complementar, assim, eu acho que a dívida para um CAPEX, por exemplo, ela geralmente já é aquela famosa dívida carimbada, né? Então, acho que naturalmente o profissional financeiro já vai encarar aquilo como um projeto e vai fazer todos os cálculos ali de projeção, de fluxo de caixa descontado, se tem ROI, se não tem, se compara isso com uma aplicação financeira, etc. Talvez o desafio aqui seja em situações onde a companhia tem uma certa reserva de caixa ali, ou seja, ela não quer pegar dívida, mas ela quer investir num projeto. E aí eu vejo muita gente, infelizmente, não encarando o caixa próprio como um projeto também de investimento, porque o caixa próprio custa também, tem um custo de capital, obviamente. E é muito comum, às vezes, as empresas e o próprio gestor financeiro, o diretor financeiro, talvez, não, mas peraí, tem um caixa aqui para esse investimento, para esse CAPEX, para esse maquinário, para essa ampliação, etc. Vamos para cima, o dinheiro está aqui, não preciso nem fazer dívida. Opa, mas peraí, esse caixa próprio também tem um custo, né? Acho que mesmo em situações onde você consegue utilizar o teu próprio caixa, tem que ter essa disciplina de sentar e fazer esse cálculo, estimar quanto esse caixa próprio custa e ver se isso realmente se encaixa num projeto de médio e longo prazo e se aquilo dá retorno, independentemente se vai, né, pegar uma dívida no mercado ou se você está numa posição um pouquinho mais privilegiada ali e consegue usar o caixa próprio, sempre conectando com a estratégia, com todo, porque também, de novo, não é porque eu tenho caixa próprio que você vai sair investindo em qualquer coisa e daqui a pouco aquilo não tem nada a ver com o teu core business, é muito fácil, às vezes, até algumas empresas um pouquinho em situação mais privilegiada de excesso de capital, e a gente viveu isso, né? Ou tem ciclos, né? Às vezes o capital está em excesso até, e é muito natural a companhia se perder, querer fazer um projeto de M&A ou uma ampliação de um business ali que não se conecta com o todo, e quando ela descobre, cara, o caixa já foi, não tem o retorno que era esperado, não se conectou com a estratégia principal, você perdeu o foco, e aqui às vezes não é só que você perdeu o caixa, a gente está aqui o tempo todo na área financeira e a companhia, né, em todas as áreas, lutando por recursos internos, externos, lutando por priorização de projetos. Só o fato de talvez você ter tirado o teu foco e colocado num projeto que não se conecta com o todo, tem até um custo aí não calculável do ponto de vista financeiro, um goodwill aí muito grande que talvez você deixou, né, para trás a tua estratégia principal, porque você acabou se perdendo ali um projeto que parecia atrativo e no final talvez não era bem isso. A controladoria ela tem um conceito que se chama custo de oportunidade, que é toda vez que eu coloco dinheiro num lugar, eu estou deixando de colocar em outro lugar. Então, sempre que eu faço análise de projetos e de compras de CAPEX em geral, eu procuro pensar nisso. Em detrimento de todo, porque é detrimento. Para você optar por um projeto, você está deixando todos os outros de lado. Então, em detrimento de tudo isso aqui, vale a pena isso aqui? E aí essa análise precisa ser bem robusta mesmo. Pessoal, então,
concluímos a nossa primeira etapa aí pela manhã.